Olá e sejam bem-vindos a mais uma sessão do Professor Glenn. A semelhança de polígonos. Dois polígonos são semelhantes quando têm, de um para o outro, os lados diretamente proporcionais e os ângulos internos geometricamente iguais. Só nestas condições é que uma figura é uma ampliação/redução da outra. Para verificar se os lados são diretamente proporcionais, eu crio sempre uma tabela, onde a maior figura está em cima e a menor está em baixo. Faço sempre isto. E comparo os lados, ou seja, 4 da figura maior está para 2 da figura menor. E o 12 da figura maior está para 6 da figura menor. Vou andar um pouco para cima. Seguidamente efetuo a divisão entre os lados correspondentes para obter a razão e verifico se a razão é igual. Neste caso, pode-se observar que a razão de semelhança é 2, vista como uma ampliação, porque o retângulo B está em cima. Desta forma, os lados aumentam para o dobro, ou seja, 2 passa aqui para 4 e 6 passa para 12. Ou seja, daqui para cima multiplico por 2. Assim, a razão de semelhança, vista como uma ampliação, é igual a 2. Para obter a razão de semelhança, vista como uma redução, temos de verificar como é que do retângulo B obtemos os lados do retângulo A. Basta dividir por 2 ou multiplicar por 1/2, ou seja, multiplicar pelo seu inverso. Desta forma, a razão de semelhança vista como uma redução é 1/2. Podemos observar que os lados são diretamente proporcionais, ou seja, os lados deste são o dobro dos lados do retângulo A, e os ângulos internos também são geometricamente iguais. Porquê? Porque a amplitude dos ângulos internos dos retângulos é 90 graus. Olhando para os dois retângulos, qual será o resultado desta divisão? Ou seja, o perímetro do retângulo B a dividir pelo perímetro do retângulo A. Sabemos que o perímetro é a soma dos lados. E a soma da medida dos lados do retângulo B é o dobro da soma da medida dos lados do retângulo A. Porque a razão de semelhança é 2, ou seja, o retângulo B tem o dobro da medida do lado do retângulo A. Vamos aqui um pouco mais para cima. Agora, qual será o resultado desta divisão? Ou seja, o perímetro do retângulo A a dividir pelo perímetro do retângulo B é igual à razão de semelhança vista como uma redução, ou seja, a figura menor em cima e a figura maior em baixo. Vamos agora para conclusões. A razão dos perímetros é igual à razão de semelhança. Aqui temos a razão dos perímetros do retângulo, a figura maior em cima e a figura menor em baixo. Então será igual à razão de semelhança vista como uma ampliação, ou seja, a razão de semelhança vista como uma ampliação do menor para o maior. Se tivermos na razão dos perímetros, se tivermos a figura menor em cima e a figura maior em baixo, então esta razão dos perímetros será igual à razão de semelhança vista como uma redução, ou seja, da figura maior para a figura menor. Outra conclusão. Quando a razão de semelhança é maior que 1, essa razão de semelhança é vista como uma ampliação, ou seja, a figura maior está em cima e a figura menor em baixo. Neste caso, a razão de semelhança vista como uma ampliação é 2. Outra conclusão. Quando a razão de semelhança é menor que 1 e maior que 0, a razão de semelhança é vista como uma redução, ou seja, do maior para o menor, a razão de semelhança é 1/2, ou seja, menor que 1, ou seja, entre 0 e 1. E ao efetuarmos uma divisão, se a figura menor está no numerador e a figura maior no denominador, vamos obter a razão de semelhança vista como uma redução. Vamos lá andar um pouco para cima. Quando a razão de semelhança é igual a 1, estamos perante uma isometria, ou seja, as duas figuras são geometricamente iguais. Vamos lá continuar a explorar o mesmo exemplo. Qual será o resultado aqui desta divisão? Ou seja, a área do retângulo B a dividir pela área do retângulo A. Será que este tem 2 vezes mais área que este? Vejamos. Ao calcular as áreas, podemos verificar que a área do retângulo B não é o dobro da área do retângulo A. No entanto, os lados, o lado do retângulo B tem o dobro da medida do lado do retângulo A. Então a área aumenta de forma diferente. Pode-se observar que
A área do retângulo B é 4 vezes maior que a área do retângulo A. E a área do retângulo A é 1/4 da área do retângulo B. Mas podemos verificar como é que aumenta a área utilizando a razão de semelhança. Basta meter a razão de semelhança ao quadrado, porque 2 ao quadrado é 4 e 1/2 ao quadrado é 1/4. Podemos também obter como é que aumenta a medida dos lados a partir de como é que aumenta a área. Se a área aumenta 4 vezes, então fazemos a raiz quadrada de como aumenta a área e obtemos como é que vai aumentar os lados, porque raiz quadrada de 4 é 2 e raiz quadrada de 1/4 é 1/2. Então, o resultado desta divisão, a área do retângulo B a dividir pela área do retângulo A é 4. Também podíamos fazer o quê? Em vez de calcular as áreas, utilizar a razão de semelhança, porque 2 ao quadrado é 4. Vamos lá obter o resultado desta divisão, ou seja, a área do retângulo A a dividir pela área do retângulo B. Como o retângulo A é menor, obviamente isto vai dar um valor entre 0 e 1. Mas já temos aqui o resultado. Da figura maior para obter a área da figura menor, multiplicamos por 1/4, ou seja, dividimos por 4. Então, o resultado é 1/4 o resultado desta divisão. Mas poderia utilizar a razão de semelhança. A razão de semelhança do retângulo B para o retângulo A é 1/2. Como isto é área, elevamos a 2. 1/2 ao quadrado é 1/4. Vamos lá às conclusões. A razão das áreas é igual ao quadrado da razão de semelhança. A razão das áreas é também igual ao quadrado da razão dos perímetros, porque a razão dos perímetros é igual à razão de semelhança. A razão de semelhança é igual à raiz quadrada da razão das áreas. Para finalizar, a razão dos perímetros, que é igual à razão de semelhança, também é igual à raiz quadrada da razão das áreas. Muito obrigado pela vossa atenção e subscrevam-se ao meu canal, pois desta forma terão acesso a todas as novidades e vídeos existentes, contribuindo assim para a criação de mais vídeos.